Minha mulher veio dormir comigo uma última vez? Olá, Ana, me chamo Fulanilda. Adoro quando você fala assim. E venho aqui contar um relato que ouvi esse final de semana da avó do meu marido. Da avó do meu marido. Não contei nomes. Eu mesma nunca fui sensitiva para essas coisas, mas sou cercada de gente que é muito sensitiva. Inclusive a minha filha de 2 anos. Mas agora vamos ao relato. A partir de agora será a avó do meu marido contando. Antes da minha mulher morrer em um acidente terrível. Peraí, é o avô. Peraí, esse final de semana é que tá do avó. Aí eu me confundi toda, do avó. É o avó, então é o avô. A partir de agora é o avô do meu marido que tá contando. Então, beleza. Antes da minha mulher morrer em um acidente terrível de carro com o meu filho, que até hoje não teve explicação lógica, ela me disse que quando morresse, iria vir dormir comigo. Bom, eu ri e falei para ela parar de falar besteira. Um tempo depois dela falecer, eu estava em casa sozinho e estava bem tarde da noite. Então fui me preparar para dormir. Esse dia estava muito quente, então peguei uma coberta fininha e nem me cobri direito, pois estava muito quente. Assim que estava fechando os olhos para dormir, senti o quarto esfriar. Mas esfriou muito, que eu cheguei a pegar mais 2 cobertas quentes e pesadas, e mesmo assim o frio não passava. Foi quando senti aquele frio indo para a cama, somente de um lado da cama. E esfriando assim somente um lado do meu corpo, e o outro estando totalmente quente pelo calor daquele dia. Naquele momento me lembrei das palavras da minha falecida esposa, que iria vir dormir comigo quando ela morresse. Estendi um dos braços, como tinha costume de fazer, e coloquei para ela colocar a sua cabeça. E disse: pode se deitar aí, eu não vou te xingar ou te mandar embora. E assim fiquei até que deu 3 horas da manhã. E aí ela começou a sair e a sumir. Daí veio um vaporzão quente no quarto que eu joguei as cobertas longe por causa do calor. E aí, Ana, será que foi a mulher dele que foi visitá-lo? Eu acredito que sim, porque, aliás, essa coisa não fez mal algum para ele. Amo seu canal, obrigada por ler o meu relato. Tem muito mais relatos assombrosos da família do meu marido e da minha filha, mas isso vou enviar em breve. Beijos, muito obrigada pelo relato, um beijo para você. Eu acho que ela fez o que ela estava dizendo que faria mesmo. Cavalos na laje, mais uma história com a laje aqui, ó. Cavalos na laje, o que queria entrar em casa? Acho que é isso. Olá, Ana e Assombrados, um rabo aqui, ó. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, tenho 31 anos e vou contar algumas coisinhas que aconteciam na minha casa quando eu tinha por volta de 6 ou 8 anos, de 6 a 8 anos. Não terá nomes no relato, ok. Só para contextualizar, a casa em que eu morava quando criança, antes dos meus pais morarem lá, eram os meus avós que moravam. E a família da minha mãe sempre foi meio bruxesca. Não praticavam nada específico, mas sempre acendiam velas, pediam para santos, orixás, anjos, participavam de reuniões umbandistas, etc. Quando minha avó morava lá, ela relata que logo que a sua irmã faleceu, fazia orações e acendia velas para essa irmã dentro de casa e presenciou várias vozes, os lençóis subindo e descendo durante as orações. Mas vamos lá. Quando eu era criança, me lembro que por um período, que eu não me recordo quanto tempo, todos os dias, à meia-noite, Ana, eu lembro certinho porque eu olhava no relógio. Na verdade, era um rádio-relógio que a minha mãe tinha na cabeceira da cama. Todos os dias, nesse horário, meia-noite, ouvíamos. Sim, minha mãe também ouvia e me pedia para ficar quietinha. Ouvíamos em cima da casa um tipo de casco. Parecia cavalo andando.
E depois de alguns minutos, os barulhos paravam. E parecia que alguém dava um tranco na porta de entrada da casa. A porta era de alumínio e a impressão que dava era que alguém dava um tranco na porta. Sabe quando a pessoa vai abrir, mas está trancada? Tum! Aí dá só um tranco? Era assim que acontecia. Uma vez só. Eu sempre tive muitos gatinhos e um dia um dos nossos gatos, ele pediu para sair. Quando abrimos a porta para ele, quando abríamos a porta para ele, ele ficava um pouquinho no quintal, depois pedia para entrar de novo. Nesse dia ele quis sair e era quase meia-noite já. Quando abrimos a porta, o gato se arrepiou todo. Ele rosnou assim, sabe? Fez aqueles espirros que gato faz quando tá com medo. Na mesma hora, a minha mãe puxou ele para dentro e trancou a porta. E lá começaram os barulhos na laje de novo. Depois desse dia, minha mãe começou a frequentar a igreja católica e trouxe um saquinho benzido, azul, que o padre pedia para colocar na porta da casa, do lado de dentro. Eu lembro que a minha mãe também acendia uma vela e fazia orações. Aí, com o tempo, isso parou de acontecer. Mas eu não faço ideia do que era, mas me dava medo. Obrigada por ler o meu relato, adoro vocês, um beijo. Ana, você ficou linda de ruiva. Muito obrigada. Um beijo para você. Então, minha mãe ouvia cavalo, mas não esses trancos na porta. Ela ouvia cavalo andar, trotar em volta da casa. Que também não tem explicação, porque ela ouvia no sítio, ouviu em 2 casas no sítio, ouviu na fazenda que ela trabalhava, onde ela dormia num quartinho pequeno no meio do casarão da fazenda. Então, como escutar o cavalo andar em volta? E também, a última vez, ela escutou já numa casa no meio da cidade. Pior ainda, como que você escuta um cavalo dar volta em volta de uma casa que fica dentro de um quarteirão com outras casas imediatamente ao redor, atrás, né? Então, mas ela ouvia cavalo. E aí você tá falando que ouvia cascos em cima, só que era no telhado que você ouvia. E esse tranco na porta. Uai, será que por sua mãe acender velas, essas coisas, acabou atraindo outras coisas para casa, querendo entrar? Ou não? Ou, sei lá, o que poderia ser? Assombração. Aconteceu no meu aniversário. Olá, Anne Assombrados, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Moro em uma cidade pequena, no interior do Mato Grosso, tenho 17 anos. Amo muito o seu canal. Você é minha companhia quando estou limpando a casa. Todos os nomes estarão trocados, pode ler sem medo. Para melhor entendimento do relato, vou explicar como é a rua da minha casa. Eu moro em uma encruzilhada. Opa! Então, tem a esquina do lado direito da minha casa, que desce para minha casa. Tem a esquina do lado esquerdo, que sobe para minha casa. Tem a esquina de trás, que também sobe para minha casa, e a esquina da frente, que desce para minha casa. Nessa esquina de frente da minha casa, de um lado da rua é uma casa bem bonita, com uma árvore na frente, e do outro lado é um barracão de madeira, meio velho. Tem até umas madeiras caídas. Esse barracão é de um senhorzinho que arruma caminhões e carros. E em volta desse barracão tem alguns carros bem velhos e outros que parecem ter sofrido acidente, enfim. E nesse barracão, de noite, é muito escuro. Dá até medo por ter esse ar de abandonado, sabe? Bom, era meu aniversário, dia 10 de março. Sim, é na quaresma ainda por cima. E as minhas amigas... Os nomes estão trocados, ok. E as minhas amigas Laura, Júlia, Camila, junto com a minha prima Vitória, resolveram fazer uma festinha surpresa para mim. Só para nós mesmos e os meus pais. Para que elas pudessem arrumar tudo, me mandaram para casa da minha prima Vitória. Passei o dia lá e de noite o meu pai veio me buscar. E quando cheguei em casa, tinha a surpresa que elas tinham preparado. Logo após, chegou minha prima Vitória e cantamos parabéns. Além de minhas amigas e meus pais, os irmãos mais novos, de 9 anos, da Júlia e da Laura, também foram. Depois que comemos, resolvemos brincar de esconde-esconde na rua.
Era umas 10 horas da noite. E então colocamos os irmãos da Júlia e da Laura para contar e eu e as meninas fomos nos esconder. Subimos para a esquina da direita de casa e rodeamos o quarteirão. Rodeamos o quarteirão de frente da minha casa e ficamos escondidas na esquina de frente, atrás daquela árvore da casa bonita. Lá tínhamos uma boa visão da minha casa e ficamos vendo os meninos nos procurando. Até que eu e as meninas escutamos um assovio vindo do barracão. Ficamos com medo e corremos para minha casa. Mas como eu e Júlia éramos mais lerdas, ficamos um pouco para trás e Vitória e Laura estavam correndo um pouco à frente. Nisso, elas duas, ainda correndo, olharam para mim e para Júlia e deram um grito. E então começaram a correr ainda mais rápido. Eu e Júlia, sem entender, gritamos também e corremos mais também. Quando chegamos na minha casa, explicamos para os meninos o que tinha acontecido. E nisso, a Laura e a Vitória nos contaram que quando olharam para trás, elas viram um homem correndo junto comigo e com a Vitória. E por isso elas se assustaram. Todos nós ficamos morrendo de medo, pois não tinha ninguém na rua, muito menos brincando com a gente. E depois disso, meu pai levou todos embora. Bom, Ana, esse foi o meu relato. Eu espero que tenha gostado. Quero que você e os assombrados deem suas opiniões. Será que era uma alma querendo brincar? Em breve mandarei outros relatos. Um beijo. Um beijo para você. Muito obrigada. Tava correndo junto, mas era um homem? Tava querendo brincar também? Um homem? Se fosse outra criança, mas um homem? Será que ele era um fantasma que estava lá junto, se assustou também e saiu correndo? Será que foi ele que assobiou e resolveu correr atrás delas? O que será? Deixem suas opiniões. Agora já vou emendar o outro relato aqui de outra pessoa, tá? Que é Dias Frios no Japão. Vamos lá. Falando em Japão e japonês, vamos lá. Boa noite, assombrados, ou melhor, Anne Matheus. Eu sou inscrito em seu canal faz bastante tempo e adoro todo o conteúdo. Bem, eu sempre ouço as várias experiências enviadas pelos inscritos que a Ana conta e, claro, são bastante fantasiosas. Mas são divertidas. Olha lá. Eu sou cético, é claro, ateu e bastante racional, mas também já vivi algumas coisas meio inconscientes. Eu nunca liguei muito e acabo sempre procurando alguma explicação racional, tá certo? Porém, houve um caso que me marcou bastante e hoje resolvi contar-lhes. Morei no Japão por 25 anos e sempre trabalhei numa mesma empresa. Primeiro como operador de máquinas, depois na assistência técnica e, por fim, realizava traduções e assessoria para os meus colegas de trabalho brasileiros. Hoje eu moro no Brasil, na mesma cidade que vocês, São José do Rio Preto. Que legal, vizinho nosso. Mas vamos ao caso. Já com 6 anos na empresa, uma noite eu estava finalizando alguns relatórios sobre as máquinas de um Gemba, sessão, e era mais ou menos 10 horas da noite. Os operários iam embora às 6 da tarde, e a partir das 8 da noite, com a sessão já sem ninguém e com as máquinas paradas, eu começava a coletar os dados dessas máquinas. Bom, depois de coletar todos os dados dos painéis das máquinas, sentei-me em minha mesa e comecei a escrevê-los no relatório. E após alguns minutos absorto na tarefa, senti um leve toque em meu ombro direito. Imediatamente pensei que fosse um amigo da sessão ao lado, mas não havia ninguém. Francamente, eu não liguei e continuei meu trabalho. Diria até que efetivo. E esse foi um dos detalhes de todo o caso que hoje sei, mas me marcou, porque não foi como um cutucão de leve, e nem como um leve tapa. Foi mais como um pousar de mão tímido, porém, sem deixar dúvida, me passou na cabeça foi que eu deveria estar mesmo cansado, e resolvi encerrar o meu dia antes das 11 da noite, que era o horário certo.
Deixei o relatório para terminar no outro dia cedinho. Apaguei as luzes da sessão, fechei as portas e fui embora. Caminhei até o estacionamento da empresa, tirei um pouco de neve do vidro dianteiro e parti. Dirigi até o meu apartamento, que ficava a meia hora dali. Estacionei o carro em minha vaga, desci do carro antes de acionar o alarme, desci do carro e antes de acionar o alarme, ouvi claramente: "Deixa eu me despedir." E era uma voz feminina. Olhei para o meu carro, olhei dentro do carro, dei uma volta ao redor dele e também embaixo, e não havia ninguém ali. Acionei o alarme e, quando dei de costas para subir a escada, ouvi novamente: "Deixa eu me despedir." Voltei, olhei tudo de novo e não havia nada. Uma coisa, eu não sei se ela falou em português ou japonês, Nihongo, pois à época eu já dominava bem o idioma local e mesmo que fizesse diferença, no momento era irrelevante. Bom, e isso é mais uma coisa que compreendi apenas depois. No momento eu estava realmente preocupado, pois fazia um frio de mais ou menos -2 graus. E uma pessoa pode ter danos à saúde se exposta a essa temperatura por muito tempo. -2? -2 não é tanto, é? É isso? -2 graus? Ou é? Não sei. Enfim. Com neve e tudo, se não seria mais do que isso? Bom, e uma pessoa pode ter danos à saúde se exposta a essa temperatura por muito tempo. E ali era um estacionamento gelado de concreto. Como não havia ninguém dentro, embaixo ou perto do meu carro, eu dei uma olhada nos outros 2 carros ali perto, mas também não achei nada. Eu perguntei em voz alta, em português e japonês: "Tem alguém aí? Tá precisando de alguma coisa? Não se preocupe, eu posso ajudar." Mas ninguém respondeu. Então fui para a escada, subi para o meu apartamento e, certo de que estava mesmo muito cansado, dormi bem. No dia seguinte, tudo normal. Terminei meu relatório bem cedo e fui tomar um café. Após isso, senti vontade de ir até o fundo da empresa, que era justamente o fundo da seção onde na noite anterior eu tinha tido o contato. Entrei na seção, atravessei-a toda e saí pelo portão dos fundos. Lá fora era um lugar bem deserto, com alguns latões de lixo industrial e havia uma cerca. Após esse alambrado metálico, já fora dos limites da empresa, havia um pequeno riozinho mal cuidado, e após o riozinho, em meio a uma vegetação também mal cuidada, havia uma casa pequena e abandonada. Na verdade, no Japão, as coisas são muito bem cuidadas. E quando digo abandonada, não estava assim em estado de deterioração, mas apenas se percebia que não recebia os cuidados diários. Fiquei olhando para o riozinho e para a casa, até que um amigo brasileiro me chamou a atenção e falou: "Quer morrer de frio aí fora, cabeção?" E eu me toquei que estava mais frio que o dia anterior e começava a nevar de novo. Fui até o escritório central e procurei o senhor Murakami, meu amigo e superior imediato. Ele disse: "Murakami-san, tem uma casinha após o rio no fundo da empresa?" E ele respondeu: "Tem sim, por quê?" E eu disse: "Por nada, só estou perguntando." E eu fui procurar o que fazer. Naquele mesmo dia, após o almoço, o senhor Murakami me procurou e me disse: "Olha, há mais ou menos 20 anos houve um assassinato naquela casa. O marido, cheio de ciúmes, matou a jovem esposa e, após amarrá-la com a própria roupa de casamento, a jogou no rio. Ela foi encontrada no dia seguinte e ele está preso ainda hoje. Talvez fique preso a vida toda." E me mostrou um jornal da época que noticiou o caso. Em seguida, ele me perguntou: "Aconteceu alguma coisa que eu deva saber?" E eu respondi que não. Não. Respondi que não e ele me disse: "Entendo." E terminamos a conversa. No mesmo dia,
Antes das 7 da noite, ele me enviou uma pequena ordem para que eu não fizesse os relatórios daquela sessão e fosse fazer na sessão número 1, onde o relatório era feito com os operários ainda operando as suas máquinas. Isso seria por prazo indeterminado. Ele mesmo faria os relatórios da sessão 12, onde eu vivi o acontecido. Nesse dia, às 11 da noite, estávamos indo embora e o Sr. Murakami correu para me alcançar no estacionamento da empresa. Colocou os braços dele sobre o meu ombro e disse: Brother, brother em japonês. Não precisa me contar nada, mas eu vi as marcas das unhas dela no parapeito da janela. Foi uma coisa triste de se ver. Mas se ela te procurou, é porque você tem uma boa alma. Mas mesmo assim, evite ficar muito tempo perto daquela cerca. Bom descanso e até amanhã. E não falemos mais nisso, entendeu? Eu respondi, sim, entendi. E nunca mais falamos no assunto. E bem, assombrados, essa foi a minha experiência com o além, se é que ele existe. Sei que é um caso fraco e talvez você nem conte em seu canal, mas é isso. Pode me chamar de... Obrigado, saúde, paz, sucesso, sempre fã de vocês. Muito obrigada pelo seu relato. Cara, olha que legal como eles dão importância a essas coisas lá, né? Eles levam a sério. Por exemplo, o brasileiro aqui, o cético, eu pensei que ele é cético, né? Ele é brasileiro, mas é que a gente já fica nessa. Não aconteceu nada, imagina, eu vou falar isso, ele vai me achar um louco, um bobo, um não sei o que, não é? E ele já falou que não, ele entende, ela, ó, não precisa me contar nada, mas eu vi as marcas das unhas dela no parapeito da janela. Foi uma coisa triste de se ver. Será que foi no dia que aconteceu o assassinato, há 20 anos atrás? Ele viu as marcas? Ou foi naquele dia? Mas se ela te procurou é porque você tem uma alma boa. É, pessoal. E o que ela tava... Eu quero me despedir. Deixa eu me despedir. Despedir de quem? De quê? Nossa, há 20 anos ela ainda tá lá. Tem que fazer uma oração para ela ir embora. Ou sei lá o quê. Que é perigoso. Ele até tirou o cara da sessão. Ó, tipo, não precisa mais fazer nada aqui, porque... Legal, pessoal. Alguém aí tem mais relatos? Me contem. Relatos do Japão? Deixa eu anotar aqui que eu li. E vamos então ao relato de hoje, que é este daqui, Anjo da Guarda, ou Meu Anjo da Guarda. Segue abaixo mais um relato que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que gostem. É um moço que nos conta o relato, tá? Que nos conta essa história. O ano era 2014. Eu trabalhava como comprador em uma empresa de engenharia de telecomunicações. E essa empresa era um complexo formado por 4 casas. E o departamento de compras ficava mais ao fundo desse complexo, estrategicamente reservado, pois trabalhava muito com cálculos de projetos e os cálculos financeiros. Havia uma senhora de aproximadamente uns 60 e poucos anos, e há uns 7 anos ela trabalhava na empresa. Sua ascensão na empresa foi meteórica, assumindo a área financeira e o departamento pessoal. De alguma forma, eu sentia que o dono da empresa estava enfeitiçado por ela. Alguma coisa me dizia isso. Ela exercia um poder espiritual muito forte sobre ele e logo se tornou uma espécie de orientador espiritual daquele homem. Não demorou muito a aparecer velas acesas pela empresa, principalmente depois do expediente, quando iniciávamos a jornada do dia seguinte.
Quando iniciávamos a jornada do dia seguinte, víamos vestígios de velas pelos cantos da empresa. Essa senhora estava sempre acompanhada de sombras negras e agitadas ao seu redor. O seu olhar era vazio e sem vida. Ela usava um perfume que sempre me lembrava um velório. Nos últimos anos, via amigos de longas datas virarem inimigos jurados do patrão. Amigos de longa data do patrão viravam, assim, inimigos jurados dele. Eu vi tanta gente sendo menosprezada, humilhada, demitida naquela empresa, com tanto rancor, com tanta maldade. Eu me sentia tão mal em ver tanta injustiça contra pessoas boas e necessitadas. Usavam tantos artifícios ardilosos para prejudicar as pessoas. Eu ficava triste por dentro em ver pais de família e colegas sendo demitidos em ciladas maldosas e articuladas. Eu tinha uma equipe, pois gerenciava tanto o departamento de compras e o departamento de logística da empresa. E sempre estava em defesa do meu pessoal. Mas o poder daquela mulher era muito forte, era maligno. Sua missão era clara: destruir a vida social e financeira daquele empresário que passou simplesmente a odiar os seus funcionários, odiando também a sua própria empresa. Travávamos uma batalha espiritual tão grande que quando chegava em casa eu sentia fortes dores nas costas, um forte esgotamento tanto mental como físico. Todas as vezes que eu passava por essa pessoa, sentia um calafrio na espinha e eu me arrepiava todo. O corpo. Embora a empresa fornecesse o ticket alimentação, ela levava a sua própria refeição, o que era motivo de chacota pelos colegas, pois o cheiro da comida dela dava ânsia de vômito nas pessoas. Cheirava muito mal, cheirava podre. Mas que mulher esquisita, comia o que ele... Ela se tornou o braço direito do dono e ficava na casa principal da empresa. O interior da casa era escuro, uma penumbra tenebrosa, refletia exatamente o interior daquela senhora. Realmente um ambiente muito carregado. Desde a sua entrada e sua influência na empresa, a situação financeira começou a declinar ano após ano, fechando no vermelho. Principalmente porque importantes funcionários sendo demitidos por motivos fúteis e grande parte deles ganhando ações quase que milionárias na Justiça do Trabalho, afetando assim o fluxo de caixa da empresa. Situações banais, mas o dono realmente estava enfeitiçado. Ela tinha influência tanto na empresa como na casa do dono. A esposa, seus filhos, todos estavam dominados por aquela mulher de aparência frágil. Ela sabia que eu sou muito voltado à espiritualidade kardecista e que sou muito sensível à presença de energias negativas. E sempre que ela aparecia na minha sala, vinha com conversas que frequentava as reuniões da Igreja Católica e carregava consigo aqueles santinhos com orações. Mas não me enganava, não. Eu sentia que ela tentava me ludibriar com conversas de teor religioso. Acredito muito que, às vezes, o coisa ruim se faz de anjo para assombrar as pessoas. O dono da empresa, que era uma pessoa tão boa, tão humana, passou a ser cúmplice das maldades que aquela senhora infligia nas outras pessoas. Pareceu que tomou gosto em ver o flagelo alheio. Eu falo com propriedade, pois eu trabalhei com ele por longos 25 anos e ele não era assim. Ele chegou a um ponto de não conseguir mais me olhar nos olhos. Conversava comigo sempre desviando os olhos para os lados ou para baixo. A minha presença passou a incomodá-lo e a envergonhá-lo. Essa senhora tinha uma artimanha de ganhar a confiança das pessoas em poucos minutos de conversa.
Ela já sabia de detalhes íntimos da vida das pessoas, tanto em casa como no trabalho, e assim ela tocava em assuntos delicados, na maioria das vezes gravados por seu celular, e depois usava o teor das conversas para prejudicar ou chantagear os colegas de trabalho. Mesmo sabendo de suas artimanhas, ela conseguia ludibriar as pessoas, ou até mesmo armar um cenário de mentiras, tramas conspiratórias, traições e intriga entre colegas. Olha, era tanta maldade, tanta injustiça que aconteceu naqueles anos. Quantas pessoas foram demitidas com tanta mágoa no coração? Percebi que, pelo mau momento que a empresa atravessava, essa senhora, com o aval do dono da empresa, induzia situações para que os funcionários fossem demitidos por justa causa. Assim, a empresa deixaria de pagar parte das rescisões de trabalho dos funcionários. Aguçava a ira das pessoas e implantava situações adversas. Era um show de horrores que os funcionários estavam vivendo. Se os funcionários não pediam demissão, de alguma forma essa senhora conseguia armar uma situação encaixando em justa causa para a demissão. Se me perguntarem se existe bruxa, eu não penso duas vezes para responder que existe sim, e eu conheci e convivi com uma durante anos. Assim, existem bruxas boas também, tá? Enfim, às vezes, essa não era o caso dela. Às vezes, em reuniões de gestão na empresa, que aconteciam de 15 em 15 dias, eu via vultos tenebrosos na sala, rodeando a ela e ao proprietário da empresa, e quando olhava para ela, notava que ela também presenciava as imagens, e me olhava com ar ameaçador, como se quisesse me dizer que tinha mais força do que eu. Escolhi o dia de quinta-feira para atender fornecedores da empresa, por ser o dia da semana mais tranquilo para mim. Num dia de muito calor, estava finalizando uma aquisição em dólar e esse tipo de aquisição me cansava muito, pois envolvia as taxas cambiais, impostos e taxas alfandegárias. Resolvi esticar as pernas e tomar uma água gelada. Levantei-me, fui à casa principal e no caminho, no meio de um pátio aberto entre os escritórios, veio em minha direção um senhor, de uma idade que regulava com a minha. Achei estranho, pois não houve nenhum anúncio da recepção da empresa quanto à chegada de uma visita naquele momento. Ao me ver, foi logo me chamando pelo sobrenome, pois no trabalho todos me chamam assim, pelo sobrenome. E disse assim: "Fulano, meu jovem, boa tarde." Me deu um aperto de mão tão forte, um abraço com direito a 3 tapinhas nas costas. Achei estranho tanta intimidade de uma pessoa que eu não conhecia. E ao contrário de mim, ele me conhecia bem. Segundo ele, era um representante comercial de produtos de fibra ótica, mas de uma linha que não trabalhávamos com ela. Mas mesmo assim, voltamos para minha sala, pois eu nunca dispensei uma boa prosa. E aquele senhor, boa prosa era com ele mesmo. Estranhei, pois ele não trazia consigo nenhuma pasta, nenhum prospecto promocional, nem mesmo um cartão de visitas. A única coisa que sabia dele naquele momento era o seu nome. Que eu não sei se os nomes estão trocados. Ele não disse nada. Então o nome dele será Fulano também. Beltrano será. A única coisa que eu sabia dele naquele momento era seu nome, Beltrano. Sentei em minha mesa e ele, em uma das 2 cadeiras à minha frente. Conversamos por alguns minutos sobre alguns outros fornecedores que eu também havia conhecido no passado, alguns já falecidos. Afinal de contas, há mais de 20 anos que sou comprador, e aquele senhor me fez relembrar de pessoas que há muito tempo eu não tinha notícias, e por ele fiquei sabendo que alguns haviam morrido. Me fazendo assim ter a certeza que ele era realmente do ramo e que tínhamos muitas coisas em comum. A prosa estava boa, me sentia bem na presença daquele senhor, rimos um bocado e percebi que ele conhecia muito bem o meu universo.
Conversávamos sobre miniaturas de carros e relógios, coisas que eu gosto bastante e tenho uma pequena coleção em casa. Falava sobre curiosidades da Segunda Guerra Mundial, outra de minhas paixões, e durante a conversa, ele olhou para o meu celular e disse: "Essas coisas têm muitas utilidades." E eu concordei com ele, e em seguida ele disse novamente: "Isso aí é danado, grava até conversa. Toma cuidado com o que você fala perto desses aparatos." Eu sorri, concordando com ele. Logo no minuto seguinte, ficamos sem assunto. Deu um branco no meu raciocínio e o silêncio tomou conta da sala. E em seguida entrou essa senhora no recinto. Foi logo sentando na outra cadeira disponível ao lado do seu Beltrano. Fitei os olhos repudiando a atitude dela, mas acho que ela não notou a minha indignação e começou a reclamar que não aguentava mais trabalhar naquela empresa e que não aguentava mais o jeito rude que o meu patrão a tratava. Que senhora que entrou lá? Uma outra mulher, é isso? Entrou essa senhora no recinto. Uma mulher, sei lá, reclamando que não aguentava mais trabalhar naquela empresa, que não aguentava mais o jeito rude do meu patrão, que ele a tratava, e começou a murmurar. Depois me perguntou se eu conseguia para ela um conjunto de luminárias através de brinde dos nossos fornecedores. Resumindo, se eu conseguiria dar um jeitinho de conseguir aquele agrado para ela. Eu fiquei sem reação, sem fala diante daquela situação. Olhei atônito para o seu Beltrano e ele, com um semblante sereno, a olhava atentamente sem espanto, como se a conhecesse também. Comecei a acalmá-la e, de alguma forma, ela me induzia a concordar com as suas prerrogativas. Comecei a ficar confuso e envergonhado, pois eu estava com visita naquele momento. Enquanto ela falava, se explicava, se justificava, aquele senhor olhou para mim, depois fitou os olhos em meu celular e fez um sinal com a sobrancelha. Foi quando percebi que aquela senhora trazia em suas mãos um celular e o colocou sobre a minha mesa. Fiquei em silêncio, somente ouvindo o que ela dizia. Foi quando percebi uma coisa extraordinária. Percebi que aquela senhora não enxergava aquele senhor ali sentado ao meu lado, ou ao seu lado, né? Porque ela sentou ao lado dele. Ela não enxergava ele. Percebi também que aquelas sombras escuras e agitadas que sempre acompanhavam... é a mesma senhora, a mesma mulher ruim lá. Ela mesma chegou na sala dele reclamando que não aguentava mais a empresa, não aguentava o patrão e não sei o quê. Então percebi que aquelas sombras agitadas e escuras que sempre acompanhavam não estavam ali, como se tivessem sido impedidas de entrar na minha sala naquele momento. Olhei atentamente para o seu Beltrano e, tentando fixar seu semblante em minha memória, mas eu não conseguia guardar a sua fisionomia. Ele se levantou, me fez um sinal como se fosse uma continência de despedida. A mesma que eu tinha costume de fazer ao me despedir dos meus amigos. E saiu da minha sala. E eu ali, imóvel, sem voz, sem audição e sem atitude. Assim, quando ele saiu, eu destravei. Retomei meus sentidos, ainda atordoado, olhei firmemente aquela senhora em minha frente e disse a ela que ela podia voltar para sua sala, que com certeza o patrão já deveria estar mais calmo e os dois poderiam resolver suas diferenças com a cabeça mais tranquila. Que ela poderia subir em paz. E eu aproveitei e dei a ela alguns telefones de alguns fornecedores para que ela mesma pudesse fazer a cotação das luminárias que tanto queria. Aproveitei a oportunidade e dei uma cutucada naquela feiticeira. Disse a ela que a mesma já podia desligar o gravador do celular. Ela se voltou contra mim de uma forma violenta. Eu sorri e disse a ela: olha, você me conhece bem, somos adultos, sabedores da capacidade individual um do outro.
Não me afronte mais, não venha me testar. Não percebeu que está sozinha nesse momento sem os seus guias? Siga teu caminho em paz e calmamente, pausadamente, comecei a recitar uma oração poderosa de São Miguel Arcanjo. Em nome santíssimo de Jesus, eu destroço, quebro, anulo toda maldição, toda traição, todo desvio e toda influência dos maus espíritos e por aí vai. Essa senhora se levantou abruptamente da mesa, desconcertada, seus olhos e suas mãos tremiam. Em breve instante, sua fisionomia tomou várias formas variadas, como se eu estivesse diante de várias entidades em uma só pessoa. Ela virou-se e foi embora, grunhindo como um porco. Embora ela estivesse de sandália, tipo rasteirinha, o som de seus passos eram como de cascos no chão. Me evitou no restaurante daquele ano de 2014 e só tivemos contato direto em agosto de 2015, quando fui chamado pelo dono da empresa e avisado que a empresa iria fechar as portas. Foi quando fui demitido e deveria ter com ela os praxes necessários para a minha saída. Ao sair daquela empresa, me senti libertado. Tive meus direitos garantidos, um sentimento de dever cumprido e o melhor de tudo, de cabeça erguida. Pensamento forte e com esperança em dias melhores. Por mais que eu tente, não consigo me lembrar do semblante daquele senhor, mas eu tenho certeza que ele foi o meu anjo da guarda, que mais uma vez veio ao meu socorro, evitando que eu caísse em uma cilada e afastando aquela senhora da minha presença. Gente, olha só que legal. Então, o cara ele já foi lá e ele já deu uma dica meio que ali nas entrelinhas, né, falando do celular, falou, ó, cuidado com o que você fala na presença desse aparelho, né? Ele pode gravar até conversa. Já deu, e aí entra a mulher e começa a instigar ele a falar mal do chefe. Ai, porque eu não aguento mais ele, não sei o que. Aí põe o celularzinho lá pra gravar. Aí ela ia pegar ele falando mal do chefe e usar a gravação. Falar, olha só, tá vendo? E aí demite por justa causa. Algo assim, entendeu? Mas o cara depois deu uma... Tipo, ó o celular gravando aí, né? E ele entendeu. Ele falou, filha da mãe... é assim, então... E ela não via o cara lá. Obviamente ela não viu. Porque senão teria tido alguma reação referente a esse senhor, né? Por isso que ela entrou com tudo na sala e tal. Realmente era um anjo da guarda, né? Eu falo que nem sempre os anjos têm asas. Aparecem com elas, pelo menos, né? Minha avó conheceu uma maledite. Acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas a gente já trombou com uma maledite, pelo menos, né? Mas vamos ver essa história aqui. Olá, Anne Assombrado, sou eu outra vez. Me chamo Fulana e te enviei um outro relato já. Não lembro... Tá, beleza. Hoje vou contar um relato que a minha avó me contou. E ela está aqui do meu lado para me contar e eu poder dizer sem ter nenhum erro. Tá, então enquanto a avó tá contando, ela tá escrevendo. Então agora quem conta essa história é a avó dela. E a avó diz: olá, Aninha, você é muito linda, gosto demais dos seus vídeos que a minha neta me indicou. Principalmente aquele do pacto com o diabo. Até a avó! Aí, deixa eu deixar mudo aqui, senão vai ficar dando... Aí. Ela gostou muito. Bom, hoje eu tenho 66 anos e estou passando por mais uma fase difícil na minha vida. Mas enfim, não é disso que eu vou falar. Antes de tudo, minha neta me indicou falar sobre se tem nomes ou não. Tem sim, mas estarão trocados, inclusive o meu. Isso aí, muito bem, obrigada. Meu nome aqui vai se chamar Rosa. Ok. Na minha época não tinha tanto perigo igual tem hoje. Podíamos brincar pelas estradas da vida.
Lembro quando eu juntava com as crianças das fazendas próximas para brincarmos de tudo. Éramos uma turma de 5 meninas e 4 meninos. Todos nós éramos colegas de bairro, de colégio e para a vida toda. Graças a Deus, todos nós ainda nos falamos, apenas um que se foi. Guarde essa informação. Bom, quando completei meus 16 anos, ainda juntava com eles, mas agora estávamos diferentes. Só conversávamos sobre metas de vida e às vezes juntávamos todos nas casas escolhidas. A gente revezava para qual casa iríamos nos reunir, qual casa a gente ia. Só que aquela junção aconteceria... Peraí, deixa eu que eu tô perdida aqui. Só que naquela junção teria uma consequência. Me apaixonei pelo amor da minha vida, o qual amo até hoje e amarei para sempre. Escondi isso dele desde os meus 13 anos de idade, quando eu percebi que eu gostava dele. Como éramos todos amigos, resolvi chegar nele e contar tudo o que eu sentia. Aliás, sempre fui uma mulher bem pra frente. Digo mulher, pois sou uma mesmo. Não tem essa de mulher ser oferecida porque tem atitude, não. Enfim, quando contei, para minha surpresa, aquele sentimento era recíproco, tá vendo? Ele disse que gostava de mim também. E naquela época, como não tinha a expressão da garotada que se chama ficar, logo que conversamos, ele já me pediu em namoro. Foi tudo lindo, nosso amor era inexplicável. Mas felicidade de pobre dura pouco, né? Quando estávamos completando 1 ano, estava no meu último ano da escola e ele também. Resolvemos ter as relações dos finalmente e aí vai. E nós dois éramos virgens. Ana, eu vou te contar, foi a noite mais maravilhosa que tive ao lado dele. Parecíamos assim que éramos experientes no assunto. Foi uma noite maravilhosa. Depois daquilo veio a tempestade. A mãe dele descobriu. No início, ela era boazinha comigo, pois me conhecia e conhecia toda a minha família, mas depois estava se mostrando quem era de verdade. Ela começou a me encher o saco, dizendo que eu era e dava para todo mundo. Ana, eu perdi a minha virgindade com 18 anos. 18 anos! E foi com o filho dela! Depois disso foram brigas e discussões, pois ela estava fazendo a cabeça do meu amado contra mim. Conforme estava vivendo um inferno, resolvi sentar com ele e conversar. Conversar tudo o que eu estava sentindo, mas nunca fiz ele se virar contra a mãe dele. Nunca fiz isso. Ele me entendeu e com 4 anos de namoro, nós nos casamos e foi lindo. Ela disse que nunca iria apoiar casamento nenhum e disse que nunca duraria. Olha só, botando os olhos já no casamento. Em um certo dia, ela chegou com um vestido para mim. E na inocência eu vesti. Ana, o vestido era lindo, um vestido preto com dourado. Eu agradeci e guardei junto com as minhas roupas de sair. Ana, no final da noite, eu estava cheia de feridas no corpo, principalmente onde o vestido colava em mim. Fiquei com feridas da cabeça até o joelho. Sabe aquelas feridas assim que se abriram com muita facilidade e doía muito? Eu não conseguia comer, não conseguia dormir e nem andar por causa da dor. Eu estava morrendo por causa daquilo, Eu estava morrendo por causa daquilo. Passando 2 dias depois disso, veio uma vizinha me visitar, dizendo que precisava conversar comigo. Ela era mãe de santo e disse que eu ia morrer. Passou várias e várias orações, passou banhos e tudo mais. Eu não me curei por completo, até hoje eu tenho, mas elas são controláveis. Santa Maria, irei chamá-la assim. Todas as vezes foi ela que me salvou. Eu vou tentar resumir uma história gigante aqui, tá? Minha sogra já botou veneno no meu chá. Misericórdia, bicha criminosa.
Já botou laxante na minha comida. E além do pior trabalho de todos, acabar com a minha vida e acabar com o meu relacionamento. No trabalho de acabar com a minha vida, ela fez um trabalho para eu ir morrendo aos poucos, para sentir a dor que ela sentiu quando roubei o filho dela. Nosso relacionamento foi forte. João, meu marido, sempre se benzia com a Maria, com a Santa Maria, é isso? E ficava salvo. Um certo dia, Maria veio até mim e disse que era para eu ficar despreocupada, pois tudo na minha vida ia se acalmar. Nisso eu já estava com 29 anos. Naquela noite eu dormi um sono maravilhoso, abraçada com meu marido. Na manhã, recebemos uma notícia que a mãe do meu esposo, a Maledite, tinha sumido. Passaram-se 3 semanas e ela foi encontrada... Não posso falar que é proibidão. Ela foi encontrada morta numa estrada. Gente! Assim, eu não posso falar que realmente é proibidão. Mas assim, a morte dela foi consequência dela fazer parte de um ritual satanista. Quando fui procurar a Maria para contar isso, a Maria não estava mais lá. Até hoje eu não sei o que aconteceu com ela. Gente, esse negócio tá ficando obscuro. Meu Deus, eu dei meu ombro de esposa pro meu amor. João como não ficou triste? João não ficou triste, mas estava incomodado. Na noite seguinte, depois de tudo, eu tive um sonho com ela, mas foi um sonho bem real. Ela me dizia a seguinte frase: você causou a minha morte. Você achou que a minha morte traria sua felicidade, mas eu vou deixar uma dor e um aperto no seu coração pro resto da sua vida. Meu Deus, mas... Acordei assustada, só queria pensar que aquilo não era real. Bom, passaram-se os anos. Eu já com os meus 60 anos, com os meus 3 filhos, casada com o amor da minha vida... E João decide ir em outra cidade para buscar uma ferramenta para ele. E aí eu senti um aperto no coração. Aquilo me deixou preocupada. E eu ouvi a voz da minha ex-sogra. E depois de anos me lembrei daquele maldito sonho. Liguei para o meu amor, mas ele não respondia. 3 horas depois veio uma chamada dizendo que ele tinha sofrido um acidente na mesma estrada que ela tinha sido encontrada. Aquilo foi o meu fim. Perdi meu amado no final de 2015. Lembra quando eu disse lá em cima que no meio do grupo que tínhamos, um se foi? Então, foi o meu amado. Entrei em uma depressão profunda. Em 2017, descobri que estava com uma doença causada pelas feridas com a qual estou sofrendo até hoje. Ana, eu termino em lágrimas contando esse relato. Foi um desabafo enorme que eu fiz. Me desculpe o tamanho do relato, mas eu queria contar mais ou menos explicado. Eu sinto falta do meu amado, mas eu sinto que está perto para nos reencontrarmos. E um conselho de avó aqui para todos os jovens que estão nos assistindo, e até mesmo para você, Ana. O amor é uma fronteira sem limites. O amor é lindo. Ame quem te ama. Eu encontrei o amor da minha vida e estive com ele até o último dia da vida dele. Ame, apenas ame. O mundo precisa de mais amor. Um forte abraço. Agora é a neta dela de novo que mandou. Esse aqui é só pra mim. Um forte abraço, que Deus ilumine e proteja todos vocês. O amor é um limite, o amor
é um limite sem fronteiras. Sou sua fã. Muito obrigada, um beijo para vocês duas. Gente, é que eu não posso ler aqui, mas na hora quando for semana que vem, vocês me lembrem para eu contar o que aconteceu aqui lá no Proibidão, tá? Gente, a mulher era barra pesada e ela fez essa... Meu Deus! E o que ela tá sofrendo ainda é resquício do trabalho que a ex-sogra fez? Gente do céu, Meu Deus, não sei. Enfim, desejo tudo de bom, tá? Tudo de bom pra vocês. E não se esqueçam de deixar o like. Cadê o like? Quero ver o like subir. Vamos lá. Minha mãe namorou uma maledite. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulano e o relato que vou contar hoje aconteceu entre os anos de 2012 e 2014. Os nomes estão trocados, pode ler tranquila. Obrigada. Na época eu tinha 14 ou 15 anos. Morava com a minha mãe e com meu padrasto. E no meio de 2011, minha mãe descobriu que eu sou LGBT. Em 2012, ela ainda não me aceitava muito bem, mas apesar de algumas brigas em relação a isso, a gente sempre foi muito grudado um no outro e nossa relação sempre foi muito boa. Até que ela conheceu uma mulher na casa da minha tia por parte de pai. Vou chamar essa mulher de Pamela. As duas ficaram muito amigas e a minha mãe começou a ir sempre na casa dela porque a Pamela estava muito mal por causa dos problemas de saúde da mãe dela. Um dia, chegando da escola, minha mãe me contou que estava se separando do meu padrasto. Não era o melhor relacionamento do mundo, mas me pegou de surpresa. Minha mãe sempre ia beber com a minha família por parte de pai, e um dia ela me chamou para almoçar com eles, uns amigos e a Pamela em um restaurante. Eu ainda não conhecia a Pamela pessoalmente, nem tinha visto foto, nada, mas minha mãe sempre me falava dela. A Pamela foi buscar a gente de carro e, Ana, eu juro, na hora que eu olhei para a cara dessa mulher, eu senti um peso nas costas e um mal-estar absurdo. Chegando no restaurante, a Pamela não deixava eu chegar nem perto da minha mãe. Eu já estava desconfortável com a presença daquela mulher e ainda tive que sentar ao lado de uns amigos da minha tia que eu nem conhecia. Eu sempre fui muito tímido. Deixei isso para lá e voltamos para casa. Eis que um dia, minha mãe me contou que estava gostando da Pamela e perguntou se estava tudo bem para mim se elas namorassem. Na hora foi um choque, sabe? Minha mãe, que sempre teve certeza da heterossexualidade dela e que nem me aceitava enquanto LGBT, namorando uma mulher? Bom, eu acharia o máximo se não fosse com aquela mulher. Mas como eu poderia falar que não estava ok com aquilo, né? Seria muita hipocrisia da minha parte, além de ser uma decisão que só minha mãe poderia tomar, não é mesmo? Falei que estava tudo bem, que só queria que ela fosse feliz. Depois disso, foi um inferno. A Pamela morria de ciúmes de mim com a minha mãe. Ela sempre fazia de tudo para minha mãe não passar tempo comigo. Contava mentiras e falava picuinhas sobre mim. Isso fez com que eu e a minha mãe começássemos a brigar muito, quase todos os dias. E ela sempre me batia. Para passar mais tempo com a minha mãe, a Pamela sempre pedia ajuda com... Para passar mais tempo com a minha mãe, a Pamela sempre pedia ajuda com o bar que ela tinha. Minha mãe trabalhava que nem escrava naquele bar a troco de nada. Minha mãe, que sempre foi uma mulher muito vaidosa, bonita e segura de si, começou a andar toda mal arrumada, insegura com as coisas, e ela passou a aparentar ser uma mulher bem mais velha do que realmente era. A Pamela tinha uma energia muito ruim. Eu sempre me sentia mal quando estava perto dela. Minha outra tia, Fernanda, irmã da minha mãe, sentia o mesmo e também não gostava da Pamela. Até que eu descobri que a Pamela, apesar de não ser do candomblé, andava frequentando um terreiro. Descobri isso através da tia Fernanda.
que uma vez viu a Pamela jogar cinzas nas costas de uma moça que foi divulgar a lanchonete dela no bar da Pamela. Ana, não passou nem 2 semanas e a lanchonete daquela moça faliu. Depois descobri que ela fez mais coisas ruins com outras pessoas, inclusive com os próprios pais e irmãos. Assim que a tia Fernanda me contou isso, logo pensei, pronto, essa mulher fez amarração para minha mãe. E eu estava certo. Depois de muito tempo, em 2014, minha mãe já cansada do relacionamento, devido a muitas brigas que as duas tinham, ela perguntou à cozinheira do bar se a Pamela havia feito algo para minha mãe. A cozinheira disse que sim, que a Pamela fez uma amarração para minha mãe, para ela separar do meu padrasto e ficar com ela. Uma amarração de duração de 7 anos. Minha mãe perguntou se ela poderia tentar desfazer o trabalho e ela concordou. Poucos dias depois, minha mãe finalmente se livrou dessa mulher. Elas terminaram. Nunca mais se falaram nem se viram. E poucos meses depois, minha mãe voltou com o meu padrasto. Hoje ela me aceita super bem. Desfecho da Pamela. Fiquei sabendo que ela começou a namorar uma mulher que fez o inferno na vida dela, até a ameaçou de morte, e por isso a Pamela teve que ficar fora do estado por um tempo. Logo depois, ela acabou sofrendo um acidente de carro. Ela ficou bem, mas perdeu o carro e por algum motivo também perdeu o bar que ela tinha. É isso, Ana, esse foi o meu relato. Tentei resumir o máximo que pude, mas mesmo assim acabou ficando longo, peço perdão. Um beijo, gosto muito do canal. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, aquelas amarrações. Bom, mas então desfez e no fim deu tudo certo. Então dá para desfazer, talvez, quando, não sei, depende do tipo de amarração. Eu já ouvi gente falando que a coisa mais fácil que tem é desfazer a amarração. Já vi outras dizendo que tem tipos de amarração que são muito perigosas, que são bem difíceis e complicadas. Eu não sei se depende do tempo que isso aconteceu. Tem as renovações da amarração também. De tempos em tempos você tem que ir lá renovar a amarração. Enfim, quem entende melhor, deixa aí. Relatos diversos de vozes do além. Então, vamos ver. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Aqui é a Beltrana mais uma vez. Não terá nomes no relato. Ok, bora lá. Um dia aprendi que quando você acorda do... Olha outro aqui, gente! Ah, fala que é coincidência! Eu pego os relatos aleatoriamente, eu não os leio antes. Eu vejo o título e vou abrindo, vejo mais ou menos o tamanho dele, porque eles já estão aqui tagueados, tudo certinho, eu já sei do que fala, eu já sei que ele tá com uma escrita que dá pra gente ler e desenrolar a história, entendeu? E aí, de repente, acontece isso. Não sei se vocês já repararam. Uma leva de relatos, às vezes, muitos, que nem eu acho que foi ontem, vários falavam de coisas que aconteceram na década de 70, lá na década de 80, na década de 50, sabe? Umas coincidências. Às vezes, teve uma época que eu abri, assim, vários relatos e muitos aconteceram em Curitiba. No Paraná, alguma coisa assim, sabe? Ah, no Paraná. Eu falei, gente, hoje é dia do Paraná. Sabe essas coincidências? Vai saber. E agora esse daqui também falando da mesma coisa, olha lá. Um dia aprendi que quando você acorda do nada às 3 horas da manhã, é porque Deus está pedindo para você orar por alguém. Olha aqui, já veio uma possível explicação. Né? Pode ser. E também aprendi que o que você diz somente em sua mente, apenas Jeová consegue ouvir. Por isso não devemos falar as coisas que pedimos no silêncio com Deus para outros, né? Não fica falando muito, não. Tem coisa que é só você e Deus na sua mente, entendeu? Porque os espíritos do mundo podem aproveitar o que você está falando aí e depois você esquece que falou com alguém e os espíritos do mundo usam isso para você acreditar neles. Aí você fala, uai, eu não contei isso para ninguém e fica pasmo. Ah, entendi. Se você botar para fora, tipo assim, contei para essa pessoa. Ai, aconteceu tal coisa comigo. Então o espírito pode ouvir e depois usar isso
e alguém fala, você falou, tipo, aconteceu tal coisa, você fala, nossa, como que essa pessoa sabe se eu não contei pra ela? Mas você botou isso pra fora contando pra outra pessoa. Seria mais ou menos isso. Continuando. Pois então, primeiro relato. Acordei do nada, olhei no relógio, 3 da manhã. Orei para Jeová em pensamento e disse assim: Jeová, se foi você que me acordou para orar por alguém, me diga para quem devo orar, por favor. Fui eu terminar de falar e escutei minha mãe me chamando. E minha mãe estava dormindo. Então eu orei por ela e pedi para protegê-la de todo o mal. No dia seguinte, teve um problema sério no serviço da minha mãe e, graças a Deus, ela foi poupada. Ok. Segundo relato, minha irmã do meio ia levar para casa dela uma máquina de lavar que tinha mandado entregar na casa da nossa mãe. Nessa época, eu estava ficando lá de companhia dela, porque o meu cunhado trabalhava viajando. Ela contratou um frete de um senhor conhecido e foi marcado às 6:30 da tarde para ele estar na casa da minha mãe. O dia passou normalmente, eu acabei cochilando no sofá, assistindo TV, e de repente, no meu ouvido direito, escuto a voz da minha irmã do meio me chamando pelo meu apelido. E eu nem me toquei na hora que eu estava deitada em cima do ouvido direito. Então, o certo seria eu ter escutado no ouvido esquerdo, né? Bom, tomei um susto e quase caí do sofá. Achei que eu tinha perdido a hora e eu estava encarregada de abrir o portão, né? Olhei no celular e era 5:58 e tinha uma mensagem da minha irmã. Cheguei na casa de mamãe e estou esperando o moço do frete. Aí eu comecei a arrumar a casa para entrar com a máquina, né? Comecei ali a encolher o tapete, abrir a porta e o portão e fui ali pro lado de fora para esperar o momento de abrir o portão que dá para a rua. Minha mente ficou pensando no chamado que eu tinha ouvido, né, com a voz da minha irmã. E o meu corpo arrepiava inteiro, da cabeça aos pés. Comecei a clamar pelo sangue de Jesus em pensamento várias vezes. Minha irmã conta que em um determinado trecho pediu para o motorista passar por outra rua, que não costumávamos passar. E ela nem entendeu o porquê desse sentimento, por que ela quis passar por outra rua. Mas sentiu isso e falou com o moço do frete. Vai saber o que poderia ter acontecido, não é mesmo? Ah, tá, então talvez se ela não tivesse mudado o trajeto, poderia ter acontecido até um assalto, alguma coisa na outra rua. Talvez por isso ela tenha escutado a irmã dela. Bom, entendi. Terceiro relato. Eu tenho uma irmã mais velha, que certeza foi um erro de fabricação. Ai, meu Deus, porque ela briga demais. Ela tem uma energia pesada. Onde ela chega, a família não fica feliz. Mas na rua ela é um amor com todo mundo. Até faz a voz mansa. Dentre várias brigas dela com a nossa mãe, eu chorava de soluçar, implorando a Deus que abrisse os caminhos dela e ela seguisse o rumo dela e tirasse ela de dentro da casa. E ouvi uma voz masculina dizendo no meu ouvido um claro e sonoro não. Eu fiquei indignada. Como Deus iria aceitar que uma mulher de 36 anos, quase voando na própria mãe... Como Deus iria aceitar que uma mulher de 36 anos, quase voando na própria mãe por nada... Ela estava quase agredindo a mãe, é isso? Por nada... Ah, tá. Como Deus ia aceitar uma mulher de 36 anos quase voando na própria mãe por nada? Bom, fiquei me questionando se não foi um espírito do mundo que falou não no ouvido. Passou uma semana e minha irmã do meio, que é casada, me fez uma proposta. Meu cunhado ia sair da empresa, que era a atual, e ia trabalhar em outra empresa que era terceirizada, de uma empresa grande por aí. E ele iria para outro estado passar um tempo, e ela perguntou se eu não poderia ficar lá com ela fazendo companhia. E observação, a minha irmã não saiu de casa, mas Deus ou o alguém fez com que eu saísse. Então não ficaram na mesma convivência as duas de alguma forma. Entendi. Quarto relato.
Estava fazendo um processo seletivo e pedi a Jeová que, por favor, me ajudasse com aquela vaga, porque eu ia me esforçar muito e dar o meu máximo. E eu escutei uma voz masculina falando: "Jura?" E não consegui aquela vaga. Mas outras portas se abriram. Essa vida espiritual é tão louca que eu juro que eu pedi para minha psicóloga fazer um teste de esquizofrenia em mim. Ela riu e me falou o seguinte: se você quiser fazer, a gente faz, mas tenho certeza que você não tem. Os espíritos estão mais perto de nós do que a nossa própria roupa. Acho que isso não foi a psicóloga que falou, é ela mesma que disse. Bom, eu já senti beijo no rosto várias vezes, já senti toques, mas isso é para um outro relato. Um beijo em té. Um beijo para você, muito obrigada. Sim, e parece que você tem uma certa facilidade em ouvir ou ter esse contato, não é? Acordando às 3 da manhã também. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.